Olá pessoal, então aqui a gente vai fazer uma videoaula para vocês aí sobre dinâmica, matéria de Física 1, professora Emiliana. Bom, aí como início na matéria a gente vai falar para vocês o que é dinâmica. Bom, a dinâmica é o estudo do movimento. Ela estuda também as causas desses movimentos e também o que esses movimentos fazem, os efeitos desses movimentos. Isso pode ser um movimento qualquer ou um movimento de um carro, como no desenho. Vamos lá, ó. Temos aqui dados iniciais. Os dados iniciais são para que vocês possam compreender aí e para que a gente possa resolver alguns exercícios aqui depois. Vamos lá, ó. Temos a massa. A massa é constituída por toda e qualquer matéria de um corpo. Todos os elementos desse corpo, tudo que houver nele somados, você vai achar a massa desse corpo. E a gravidade nada mais é do que a aceleração vertical. Aceleração normal seria a horizontal. A gravidade é a aceleração vertical, é a força que a Terra nos puxa. E para acharmos o peso, nós temos que saber desses dois elementos, da massa e da gravidade, porque o peso é constituído pelo produto da massa pela gravidade. Peso igual massa vezes gravidade, como vocês podem ver aqui, ó. Vamos falar agora das leis de Newton, que formam a base da dinâmica, as três leis dele. Vamos começar pela primeira. A primeira lei de Newton trata da inércia. Todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a se manter nesse mesmo estado, a não ser que ele sofra aí a ação de um corpo exterior, né? Por exemplo, temos aí um corpo em inércia, nosso colega, a preguiça. No caso desse nosso colega, ele está aí descansando, e essa inércia acaba quando ele recebe a força de um corpo exterior. No caso, o Marcos. Aí cutucando ele. Bom, lembrando aí, galera, que nesta aula está sendo totalmente desconsiderado o atrito. Em nenhum momento o atrito vai ser considerado em algum cálculo ou em algum exemplo, beleza? Continuando aqui a nossa videoaula de física sobre dinâmica, vamos lá. Segunda lei de Newton. Bom, o que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é uma lei fundamental da dinâmica. É a lei básica, é onde a dinâmica se apoia. Ela é distribuída, ela é dada pela fórmula de força igual massa vezes aceleração. Produto da massa pela aceleração para encontrar a força que atua no corpo. Onde temos F igual a força, M igual a massa, como tudo já foi dito, né? Já foram explicados aí a aceleração, a massa, a força, e A igual a aceleração. Os dados iniciais, no começo desse vídeo aí você encontrou as explicações. Aí temos um exemplo, que é a força aí que vai atuar sobre esse corpo. Bom, temos um corpo aí parado em inércia. Essa inércia vai acabar quando esse corpo receber uma força. Que força é essa? A força a gente descobre com o produto de massa pela aceleração. Continuando agora a terceira lei de Newton. Bom, o que seria a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que seria isso? A toda força você tem uma contra-força. Se você tiver uma força para cima, você tem uma força contra ela, uma força para baixo. Se você tiver uma força para a direita, você tem uma força para a esquerda. Se você está andando, você está exercendo uma força no chão, o chão está exercendo uma força em você. É ação e reação. Você dá um tapa no seu amigo, você recebe outro tapa. Brincadeira, tá? Piada. Aí, pessoal, depois de terminar as três leis de Newton, agora a gente vai começar com as forças. Forças peso, normal e tração. Vamos começar aí pela força peso. Bom, mas o que seria a força peso? Bom, é basicamente o peso. Por quê? Porque a fórmula que vocês vão ver aí é a fórmula de peso igual massa vezes gravidade. É a mesma fórmula da força. Só que a força é assim, ó. Força igual massa vezes aceleração. Aqui a gente quer a força peso. É a força que você exerce verticalmente. Então é peso igual massa vezes gravidade, que é a força que te puxa. Que força que te puxa? A gravidade. A Terra, como nós vemos aí, ó, ela puxa tudo para o centro dela. Aí é a força gravidade, como nós explicamos aí no começo da aula. Temos a Terra puxando tudo e você com a sua massa vezes a sua gravidade tem o seu peso sobre ela. A força
Aí a segunda força que nós trazemos aqui agora é a força normal. Bom, o que seria a força normal? A força normal, como nós temos aqui no exemplo, bom, uma mesa, temos aí a mesa, e sobre ela temos um corpo qualquer. Esse corpo vai exercer força em cima, vai exercer força na mesa. Por quê? Porque ela tem massa e a gravidade vai puxá-la contra a mesa, vai puxá-la para o centro da Terra, logo ela vai ser puxada contra a mesa e esse corpo vai estar exercendo força na mesa. Pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. O que vai acontecer? A mesa vai exercer força nesse corpo. Aí está a força normal. A força normal é essa, é a força que a mesa vai exercer na superfície aí do corpo, onde há o contato, onde há aí o atrito. A força normal é descrita pela seguinte forma: força normal é igual a massa do corpo vezes a gravidade, que é o que vai indicar aí qual é a força total que está sendo utilizada aí no movimento. Bom, agora a gente vai falar da força de tração, a última força aí no qual nós propusemos a falar, né, das três: peso normal e agora a tração. Bom, ela ocorre geralmente com cabos e fios. Como assim? Nós temos um corpo sendo puxado por um fio. No caso aí, um celular sendo puxado por um fone de ouvido. Gambiarra, né? Enfim. Vamos supor que esse fone de ouvido seja um fio ideal. Como assim? Um fio ideal é aquele que é inextensível, flexível e com massa desprezível. Ele exerce uma força no celular que é a força tração. O celular exerce uma força nele, mas no momento é desconsiderável. Força tração é a força que o celular está recebendo do fio. Aí agora a parte final do nosso vídeo, meter a mão na massa, vamos resolver aí alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo a gente tem dois bloquinhos, bloquinho A e bloquinho B, recebendo aí a força de F. Temos que o bloco A tem massa de 2 kg, o bloco B uma massa de 3 kg, lembrando pessoal, é massa, isso não é peso, hein? Ó, massa, e a força que está sendo exercida nos blocos é de 15 newtons. Nós queremos saber quanto é a aceleração desse bloco. Para isso nós juntamos A e B num bloco único que recebe a força de FR, que é a força resultante. Aí nós temos que o bloco inteiro ali vale 5, que é A mais B, que seria a massa de A mais massa de B, 2 mais 3. Então nós temos que 15 newtons é igual a 5 vezes A, que dá A dividido, A igual a 15 dividido por 5, 15 dividido por 5 é igual a 3, então nós temos que A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que esse bloco vai ter mediante a força aí de 15 newton. Vamos para a resolução aí do nosso segundo exemplo. A base é a mesma do primeiro, porém aí é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais exigente, aí a gente tem que pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Temos três bloquinhos, blocos A, B e C, sobre uma superfície plenamente lisa, sem atrito. Como já foi dito, atrito desconsiderado, superfície lisa. Eles recebem a força de 26 N. Aí temos o bloco A com 2 kg de massa, o bloco B com 3 kg de massa e o bloquinho C, um pouquinho mais pesado aí, um bloco C de 8 kg. Bom, o que nós queremos descobrir nesse exercício? A gente quer achar a aceleração, a força de B em C. Porém, para isso, a gente tem que achar a aceleração do bloco todo. Como assim? A gente vai explicar, calma aí. Vamos lá, a gente tem que fazer a formulazinha. A fórmula da lei fundamental lá da física, segundo a lei de Newton. A gente soma todas as massas, a massa de A, de B e de C, e multiplica pela aceleração que a gente não tem. Vamos lá, ó. A força exercida é de 26 N, a massa do total dos blocos 2 kg mais 3 kg mais 8 kg, a gente vai ter uma massa de 13 kg vezes a aceleração, que é o que a gente quer encontrar. Aí fica 26 igual a 13A.
26 Newton igual a 13 kg vezes a aceleração. Aí nós temos A é igual a 26 dividido por 13. Então a nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, fizemos aí a primeira parte do exercício para poder achar a aceleração. Lembrando, essa é a aceleração do bloco inteiro, do bloco todo, do bloco ABC. Agora nós vamos fazer a fórmula para achar a força de B em C. Como assim? É a força que B aplica no bloco C. Então, para achar a força que B aplica em C, nós utilizaremos aí a fórmula mesmo da lei fundamental, só que aí agora na massa a gente usa a massa do bloco AB, a gente soma as duas massas, multiplica para a aceleração do conjunto todo, aí nós vamos ter força de B e C é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração, onde massa de A é 2, massa de B é 3, nós temos 2 mais 3, 5, e a aceleração do conjunto todo é A. Aí nós vamos ter 5 vezes 2, que dá 10 Newton, que é a força que B aplica em C. Pronto, resolvemos aí o nosso segundo exemplo. Vamos para a resolução aí do nosso último exercício, onde nós já temos montado aí ele. Nós queremos saber aí a tração, a força de tração do fio nos blocos A e B. Bom, analisando os dados, a gente vê que fica mole, né? Porque ele já mostra a queda ali, mostra que B é mais pesado e mostra que a queda é de 2 metros por segundo. É só nós jogarmos na fórmula ali onde T é a força, usando a massa de A, fica T igual massa de A vezes a aceleração, onde massa de A é 5, né? Aí fica T igual a 5 vezes 2 e a força de tração é 10 Newton. Moleza. Aqui o making off, a gente tá gravando aqui a nossa videoaula. O Caio é o nosso ator, utilizando aí somente as mãos. Eu sou o cameraman e o Marcos é vagabundo. Vazou. Mentira, o Marcos foi lá pedir pra ligar o ar pra nós.